Bom, dando continuidade ao conteúdo da disciplina Termodinâmica e Mecânica Estatística dada pelo professor Melquisedeque, o nosso grupo, composto por mim, Maria Adina Sena, e por Maria Luísa, iremos apresentar para vocês os parâmetros intensivos da termodinâmica e o equilíbrio entre dois sistemas termodinâmicos. Iniciando com os parâmetros intensivos da termodinâmica, é importante que entendamos o que são essas propriedades ou variáveis intensivas e extensivas. Bom, o estado de um sistema termodinâmico ele é especificado pelos valores de certas grandezas mensuráveis, experimentalmente chamadas de variáveis ou propriedades de estado, como por exemplo pressão, volume e temperatura. As propriedades de um sistema em um dado estado que são proporcionais à massa do sistema são chamadas extensivas, como o volume, a energia, o número de partículas e a massa. Já as propriedades independentes da massa do sistema são chamadas de intensivas, como temperatura, pressão, densidade, potencial químico. E para fixar melhor esse conceito de variáveis extensivas e intensivas, vamos considerar um sistema denominado Y0, que está em equilíbrio, como mostrado aqui nessa figura, certo? Nesse sistema, nós encontramos grandezas como temperatura, volume, pressão, massa, número de partículas e energia, que estão indicadas aqui com o índice 0, pois trata-se do sistema Y0, certo? Consideremos agora a seguinte situação, que seja colocada uma partição nesse sistema Y0, criando agora duas novas partes, Y1 e Y2, não necessariamente do mesmo tamanho, como está aqui nessa figura. Logo, nós teremos novas grandezas, T1, T2, V1, V2, P1, P2, M1, M2, N1, N2 e E1 e E2. Então, perceba que como o sistema Y0 estava em equilíbrio, os sistemas derivados dele, Y1 e Y2, também estão. E desse modo, nós concluímos que a temperatura e a pressão, elas são as mesmas para o sistema Y0, Y1 e Y2, mesmo que as massas elas sejam diferentes. Ou seja, a temperatura e a pressão não são afetados quando se realiza uma transformação de escala no sistema, certo? Se a gente considerar, por exemplo, que o número de partículas ele seja multiplicado por um fator lambda, a temperatura e a pressão elas não são alteradas por esse fator. Então, nós as chamamos dessa forma de variáveis intensivas, que não dependem da massa nem do número de partículas do sistema. T1, T0, T1 e T2 são iguais, P0, P1 e P2 também são iguais. Já no caso da massa, do número de partículas e da energia, houve uma variação quando nós impomos a partição no sistema. Ou seja, o número total de partículas de um sistema, se for multiplicado por um fator lambda arbitrário, a massa, a entropia e o volume também serão multiplicados por esse fator. Logo, nós concluímos que a massa, a energia e o volume são grandezas extensivas, certo? Uma consideração que merece ser feita é o fato de que o valor específico de uma variável extensiva é dada por definição pela razão do valor dessa variável pela massa ou pelo número de partículas do sistema. Os valores específicos são identificados pela letra minúscula, certo? Como nesse exemplo aqui, eu tenho um Vzão, que é igual ao volume total do sistema, e Vzinho, que é o volume específico. E aí, como é que eu calculo esse volume específico? É Vzão, a variável extensiva, dividido pela massa ou pelo número de partículas. E aí eu encontro o volume específico. É claro que o inverso do volume específico é, por definição, a densidade ρ, que é igual à massa, que é proporcional à massa do sistema. E o valor específico correspondente é independente da massa.
ou seja, é uma variável intensiva. Uma vez entendido o conceito de propriedades extensivas e intensivas, vamos aprofundar nossos estudos, iniciando com os parâmetros intensivos da termodinâmica. E como nós sabemos, a termodinâmica ela é uma teoria fenomenológica da natureza que descreve os estados de equilíbrio do sistema macroscópicos, bem como as trocas de energia e de matéria com a sua vizinhança. Desta forma, é razoável aceitar que as grandezas mais relevantes da termodinâmica são a energia e a entropia, que merecem uma atenção especial nesse momento. Então, no caso da energia, ela pode ser encontrada na equação que governa a primeira lei da termodinâmica, que é dada pela variação da energia interna, que é igual à variação da quantidade de energia na forma de calor, mais a quantidade de trabalho envolvido no processo, certo? E esse trabalho ele ainda pode ser derivado em dois outros tipos de trabalho: o trabalho mecânico mais o trabalho químico. O trabalho mecânico é o trabalho que está relacionado com expansão ou compressão, e o trabalho químico com o número de partículas do sistema. Se a gente considerar agora um processo quase estático, nós podemos escrever a primeira lei para trocas infinitesimais de energia como du igual a dq mais dw. E aí, colocando o trabalho, escrevendo a partir do trabalho mecânico e o trabalho químico, nós chegamos a essa equação 2, dada por du igual a dq menos pdv mais μdn, certo? Onde esse μ é uma variável intensiva chamada de potencial químico. Agora, se a gente pensar em um sistema em equilíbrio, como é mostrado na figura, as grandezas temperatura, volume, pressão, entropia, energia, massa e número de partículas não são grandezas totalmente independentes entre si, ou seja, a gente consegue fazer algumas relações entre elas. E é possível obter uma função do tipo U, que depende de S, V e N, e S, que depende de U, V, N, onde esse U é a energia do sistema e S é a entropia do sistema. Então, para verificar quais grandezas podem ser tratadas como independentes, vamos examinar essa equação du igual a dq menos pdv mais μdn, onde esse dq ele é igual a tds. Logo, a gente chega nessa equação 3, que é igual a du é igual a tds menos pdv mais μdn. É a equação fundamental da termodinâmica, certo? E aí, admitindo a energia interna, né, como função das variáveis independentes, entropia, volume e número de partículas, o du, a variação du, é dada por essa equação 4. Aqui eu derivei essa função, que a gente chama de equação de estado na representação da energia, em que du é igual a du, ds, mantendo v e n fixo, ds, mais du, dv, mantendo s e n fixo, dv, mais du, dn, mantendo s e v fixo, dn, certo? E aí, se a gente comparar essa equação 3 com a equação 4, nós temos a definição formal das variáveis infinitesimais, temperatura, pressão e potencial químico, onde a temperatura é igual à derivada parcial da energia em relação à entropia, mantendo o volume e o número de partículas fixos. A pressão é igual a menos a derivada parcial da energia em relação ao volume, mantendo a entropia e o número de partículas fixos. E o potencial químico é igual a derivada parcial da energia em relação ao número de partículas, mantendo a entropia e o volume fixo. Bom, então, a partir dessas equações 5, 6 e 7, nós conseguimos obter mais 3 equações de estados, que é essa equação da T, da temperatura, em função de SVN,
da pressão em função de SVN, do potencial químico em função de SVN. Lembrando que a gente já tínhamos outras duas equações de estado, que era da energia e da entropia. Essas equações 5, 6 e 7, elas são equações de estado na representação da energia em função de parâmetros intensivos como estamos interessados. Bom, nós podemos também partir da equação do estado da entropia, certo? Em que eu tenho que S depende das variáveis U, V e N, certo? Tomando a diferencial a derivada dessa função, temos que ds é igual a ΔS, ΔU, mantendo Vn fixo, du, mais ΔS, ΔV, mantendo U e N fixo, dV, mais ΔS, ΔN, mantendo U, Vn fixo, dN. Nós já vimos que, pela equação fundamental, que du é igual a TdS menos PdV mais μdN. Então, isolando o ds dessa equação 3, nós obtemos que ds é igual a 1 sobre t du mais p sobre t dv menos μ sobre t dN. E comparando a equação 8 com a equação 9, nós obtemos essas equações de parâmetros intensivos na representação da entropia. 1 sobre t é igual a ΔS, ΔU, mantendo Vn fixo. P sobre T é igual a ΔS, ΔV, mantendo U e N fixo. E μ sobre T é igual a menos ΔS, ΔN, mantendo U e V fixo. Vamos retomando alguns resultados importantes obtidos até o momento. Temos aqui as equações de estado na representação da energia, 5, 6 e 7. As equações de estado na representação da entropia, 10, 11 e 12. Bom, em alguns momentos, em algumas situações, é conveniente se expressar, né, a energia interna por unidade de massa, ou seja, a energia interna específica, que a gente representa pela letra minúscula, uzinho. Então, eu tenho aqui a energia interna, que depende das variáveis S e Vn, e eu posso reescrevê-la como sendo a energia específica, que depende apenas de duas variáveis, S e V. Então, tomando a diferencial de U, ou seja, da energia específica, temos que du é igual a ΔU, ΔS, mantendo o Vzinho fixo, ds, mais ΔU, ΔV, mantendo o Szinho fixo, ds, onde esse Vzinho é o volume molar, ou volume específico, e o S é a entropia molar, certo? E a gente chega na equação que du é igual a TdS menos PDV. A partir dessa equação, nós podemos, né, perceber a equivalência entre essas igualdades aqui, onde eu tenho que a derivada parcial da entropia em relação da energia, em relação à entropia, mantendo Vn fixo, é igual à derivada parcial da energia específica em relação à entropia específica, mantendo o volume específico fixo, que também é igual à temperatura. Da mesma forma, nessa equação 14. Bom, para a gente entender, né, como esses resultados podem aparecer, então vamos para esse exemplo de fixação. Considere um gás monoatômico clássico, definido pelas equações PV igual a NKBT e U igual a 3 meios de NKBT, obtenha a entropia específica e a entropia do sistema. Bom, dessa equação PV igual a NKBT, onde esse KB é a constante de Boltzmann, certo? Fazendo algumas manipulações, P sobre T é igual a NKBT, V. Ficamos com essa equação aqui. Só que a gente viu que P sobre T é igual a ΔS, ΔV, mantendo o fixo. Então, fazendo essa igualdade aqui, nós chegamos que ΔS, ΔV, mantendo o fixo, é igual a KB sobre V. Da equação U igual a 3 meios de NKBT, também fazendo algumas manipulações, já chegamos que 1 sobre T é igual a 3 meios de NKBT,
KB sobre U. E a gente também já tinha visto anteriormente que 1 sobre T é del S del U, mantendo o V fixo, vindo da equação 10. Logo, nós concluímos que del S del U é igual a 3 meios de KB sobre U, que é a equação 2. Agora, se a gente integrar essas equações 1 e 2, nós chegamos ao resultado que a integral da equação 1 é dada por KB igual a KB vezes ln de V mais FV, e a integral da equação 2 é 3 meios de KB ln de U mais FU, onde FV e FU são funções arbitrárias de V e U, respectivamente, certo? Colocando na representação geral da entropia específica, ou seja, somando essas duas integrais, porque eu quero uma entropia específica em função de U e V, temos que KB é igual a ln de V mais 3 meios de KB, ln de U mais KBC, onde esse C é uma constante, certo? E aí eu posso multiplicar essa equação aqui pelo número de partículas e obter a entropia total do sistema, certo? Em que eu tenho que a entropia total do sistema é KB, ln do Vzão sobre N, mais 3 meios de KB, ln de U sobre N, mais NKBC. Então, com isso, a gente conclui o conteúdo, certo? E vocês vão dar sequência com a Maria Heloísa. Dando continuidade, pessoal, agora nós vamos nos debruçarmos sobre o tópico 3.3 do capítulo 3 do livro, tá bom? E esse tópico, ele vai tratar do equilíbrio entre dois sistemas termodinâmicos. Basicamente, o que a gente vai tentar entender agora é de que maneira a entropia do sistema ela está relacionada com as demais quantidades termodinâmicas, como, por exemplo, temperatura, pressão e número de partículas, tá bom? Mas para isso é importante que a gente relembre um pouco a definição de entropia. Então, a entropia é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de liberdade molecular de um sistema. De uma maneira mais simples, nós podemos dizer que a entropia ela vai medir de quantas formas possíveis as partículas de um determinado sistema podem se organizar no sistema à medida que o tempo passa, tá bom? Então, essa entropia ela pode ser calculada como sendo o produto entre a constante de Boltzmann vezes o logaritmo da multiplicidade do sistema, onde essa multiplicidade são os microestados, né, possíveis dessas partículas se organizarem no sistema. Bom, agora nós vamos entender esse exemplo aqui, tá certo, pessoal? Imagine só que aqui nós temos um sistema. Esse sistema é um sistema isolado, ou seja, ele não permite troca de energia com o ambiente externo. Ele é um sistema composto, ou seja, tem dois subsistemas aqui, ó, o sistema 1 e o sistema 2. E são dois fluidos puros, ou seja, esses fluidos eles são constituídos de um único componente e eles são livres da interação com campos elétricos, magnéticos e gravitacionais, tá bom? Aqui nós temos uma parede adiabática fixa e impermeável. Adiabática porque ela não permite troca de energia entre os dois subsistemas, também não permite troca de matéria entre os dois subsistemas e ela permanece fixa aqui, não se move, tá bom? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Esse sistema que antes eu caracterizei para vocês, num determinado momento, ele agora sofre uma alteração de um vínculo interno. A parede, que antes ela era adiabática,
ela passa a ser agora diatérmica, tá bom? Então, ela vai permitir que os dois subsistemas troquem energia, mas ela ainda permanece fixa e impermeável, tá bom? Nós sabemos que quando isso acontece, vai surgir um fluxo de energia de um sistema que tem uma maior temperatura para um sistema que tem uma menor temperatura, até que aconteça um novo estado de equilíbrio, tá bom? E esse novo estado de equilíbrio, pelo segundo postulado do equilíbrio termodinâmico, nós sabemos que acontece a maximização de entropia nesse momento. Essa maximização de entropia, ela pode ser expressa da seguinte forma. O terceiro postulado do equilíbrio, ele vai nos dizer que a entropia é uma grandeza aditiva. Ou seja, se eu tenho um sistema composto por dois subsistemas, a entropia total do sistema vai ser dado pela soma das entropias dos subsistemas, aqui do sistema 1 e do sistema 2. Nessa situação que a gente está analisando, tanto o volume dos dois sistemas como o número de partículas, eles permanecem fixos, tá bom? Constantes. As energias do sistema 1 e do sistema 2, elas vão variar, a gente sabe, né? Mas só que elas variam numa mesma proporção, de modo que a energia total é conservada, que esse sistema não permite que essa energia se dissipe para o meio externo, tá bom? Nessa configuração, agora nós temos que analisar aqui a variação da entropia com relação à energia dos sistemas. Nesse caso, nós dizemos que essa variação ela vai ser dada pela soma das derivadas parciais das entropias dos dois sistemas pela energia do sistema 1, tá certo? Em relação à energia do sistema 1. Aqui seria interessante que aparecesse a energia do sistema 2, para ficar tudo organizadinho aqui, tá certo? A gente pega as derivadas parciais porque nós mantemos alguns parâmetros constantes, como eu já falei, o volume e o número de partículas. Para resolver esse problema aqui é fácil. Pela conservação da energia total, nós sabemos que o tanto de energia que varia num sistema é o mesmo tanto de energia que varia no outro sistema, apenas com um sinal trocado. Então, a gente pode substituir esse termo aqui por esse, colocando a energia agora do sistema 2 e mudando o sinal, tá bom? Nós sabemos que quando um sistema ele entra em equilíbrio, o que caracteriza isso é que as temperaturas dos dois subsistemas, elas se equalizam, não é isso? Então, isso aqui tem que estar intimamente ligado com a temperatura. Se a gente analisar as dimensões, nós vamos ver que a entropia ela tem dimensão de energia por temperatura, que é Joule por Kelvin, dividido aqui por energia. Nesse caso, ficaria, né, o inverso da temperatura, a dimensão de temperatura. Então, a gente pode substituir, né, esses dois termos por esses outros dois termos aqui. E a gente sabe que isso dá igual a zero, que é a condição que acontece o equilíbrio térmico. As temperaturas dos sistemas são iguais dos subsistemas. Para a gente continuar essa análise, é interessante que a gente analise as derivadas segundas da entropia, certo? Com relação às energias. Por quê? Quando a gente tem uma função, uma determinada função qualquer, se a gente está interessado em confirmar se ali acontece um ponto de máximo ou de mínimo, a gente tem que analisar as segundas derivadas. E nesse caso, para que seja um ponto de máximo, essa segunda derivada ela tem que ser menor que zero. Essa é a condição, tá certo?
Então, aqui nós vamos fazer a segunda derivada, tá bom? Aqui a gente utiliza a mesma relação de trocar esse sinal daquela equação por o sinal de mais aqui, porque é indiferente, certo? É a mesma coisa. E a gente vai utilizar agora a equação do inverso da temperatura, que é aquilo que eu expliquei para vocês, tá bom? Então, quando a gente fizer essa derivada segunda desse termo aqui, nós vamos chegar nesse seguinte resultado. Porque aqui, derivada, quando você colocar isso aqui para cima, vai ficar t a menos 1. Né? Aí vai derivar, vai ficar negativo e vai ficar menos 1, que vai dar menos 2. Aí a gente bota para baixo aqui. É por isso que dá esse resultado, tá bom, pessoal? Aqui, para que a derivada segunda ela seja negativa, há uma condição, certo? A derivada parcial da temperatura com relação à energia do sistema, mantendo-se o volume e o número de partículas constantes, ela tem que ser positiva, tem que ser maior que zero. Isso para um fluido puro. Então, agora nós vamos inverter essa derivada aqui que eu falei para vocês que tem que ser maior que zero. A gente inverte e de modo que isso está relacionado com o calor específico. Aqui vai dar 1 sobre o número de partículas vezes o calor específico, tá bom? Então, esse calor específico, ele vai ser proporcional ao tanto de energia que o sistema varia quando ele está submetido a uma determinada variação de temperatura, tá bom? Onde esse calor específico é dado por essa seguinte expressão, tá certo? Nós sabemos que a derivada parcial da entropia com relação à energia é 1 sobre a temperatura. Aqui, como está invertido, isso aqui vai ser igual à temperatura, tá certo? É por isso que aparece a temperatura aqui. Como a temperatura é constante, a gente pode retirar para fora da derivada parcial e nós temos que o calor específico é dado por essa funçãozinha aqui, tá certo? Essa derivada. Mantendo-se, claro, o volume e o número de partículas constantes. Agora faz essa relação e entende que o postulado de maximização da entropia ele está intimamente ligado a uma propriedade fundamental da estabilidade térmica da matéria. E essa propriedade é o calor específico. Em um sistema termicamente estável, onde a temperatura não varia, mais porque entrou em equilíbrio, esse calor específico ele não pode ser negativo, tá bom? A gente pode reescrever a condição de estabilidade na seguinte forma. Nós vamos pegar aqui a derivada parcial do inverso da temperatura com relação à energia, mantendo-se o volume e o número de partículas constantes, e isso tem que ser menor que zero, tá certo? A partir disso, no caso a segunda derivada, como é o que a gente estava analisando, ela tem que ser menor que zero, a gente chega à conclusão que a entropia ela é uma função côncava da energia com a concavidade voltada para baixo, tá? O que caracteriza, o que confirma que no momento de equilíbrio, a entropia ela atinge seu valor máximo, um ponto de máximo. Agora nós vamos analisar, além do equilíbrio térmico, o equilíbrio mecânico também. Você imagina a mesma situação daquele sistema composto com os dois subsistemas,
Só que agora, essa parede, além de ser diatérmica, além de permitir a troca de energia, ela também vai ser móvel, tá bom? Ela pode se mover. Logo, a gente vai fazer a mesma relação, tá bom? Que a soma das entropias dos subsistemas vai nos dar a entropia total, onde agora o número de partículas e o número de partículas do sistema 1 e do sistema 2 são mantidos fixos, mas o volume não. Como essa parede ela se move, esse volume do sistema 1 e do sistema 2 vai ser variável, mas o volume total do sistema é mantido constante, tá certo? Da mesma forma que a energia total, como eu já expliquei para vocês. Nessa nova situação de equilíbrio, nós devemos ter, além daquela primeira relação que eu já detalhei toda para vocês, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora com o volume, tá certo? E nós vamos chegar aqui nesses termos. Por que que dá pressão sobre temperatura? Como nós sabemos, nessa nova situação em que acontece o equilíbrio térmico e o equilíbrio mecânico, o que caracteriza isso é a equalização das duas temperaturas dos dois subsistemas, como também as pressões, tá certo? Então, isso aqui, se a gente analisar dimensionalmente, vai nos dar a unidade de pressão por temperatura. E isso é igual a zero porque nessa situação que a gente está analisando, elas são iguais, tá certo? A gente chega nessas perspectivas usuais no equilíbrio, certo? Essas equações aqui, como eu já falei para vocês. Bom, agora nós temos que continuar com a análise do mesmo jeito da derivada segunda da entropia, só que agora é com relação à energia e ao volume, tá bom? E nós vamos expressar isso em termos da densidade, certo? Em termos das densidades. A gente precisa analisar o sinal da forma quadrática, né, da derivada segunda. Como essa forma quadrática ela é dada pela soma de dois termos aqui, ó, da derivada parcial com relação da densidade de entropia com relação à densidade de energia, mais a derivada parcial da densidade de entropia com relação à densidade de volume, né? E a gente sabe que isso é igual a zero, porque a energia total do sistema e o volume total do sistema, eles são constantes, a variação não tem perca, tá certo? E como isso é uma soma de dois termos, nós podemos utilizar aquela propriedade, né? Que no caso vai ser o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, e isso tem que ser menor do que zero, já que é um ponto de máximo, certo? A entropia atinge seu valor máximo. E a gente chega nessa seguinte expressão. Então, essa forma quadrática negativa é definida quando a densidade de entropia for uma função côncava das variáveis independentes. Uma função côncava com concavidade voltada para baixo, que caracteriza o ponto de máximo da entropia. Então, com essa análise, nós chegamos à conclusão do que já era estipulado pelos postulados do equilíbrio termodinâmico. Aqui são nossas referências. Espero que vocês tenham entendido, né? Agradeço pela atenção e qualquer dúvida pode nos procurar, tanto eu, Heloísa, como Adna, ou também procurar o professor Melquisedeque. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.